semana. O texto que eu trago para os irmãos hoje, na verdade, não é um texto só. A gente tem por prática aqui na igreja pregar expositivamente, e o que eu gostaria de fazer essa semana foge um pouco do usual, porque mistura alguns textos, mas esses textos vieram com uma enxurrada na minha cabeça, pensando nas mais variadas circunstâncias que têm acontecido na vida de pessoas, como as pessoas estão à busca de um socorro de Deus, e como às vezes as lutas do dia a dia trazem um desânimo muito forte ao coração do cristão. Eu quero falar sobre isso. Quero iniciar minha palavra lendo Efésios capítulo 6, verso 10, e você pode abrir a sua Bíblia nesse texto, mas ao mesmo tempo eu gostaria que você também marcasse lá 1 Samuel capítulo 30, Efésios 6, 10, depois você deixa lá marcado, coloca a sua mão em 1 Samuel capítulo 30. Eu quero falar sobre como enfrentar o desânimo na nossa vida. Efésios capítulo 6, verso 10. O texto vai aparecer aqui na tela. Como você sabe que eu estou economizando aqui a minha voz, não é? Estou fazendo aqui, tomando cuidados fonoaudiológicos com as minhas cordas vocais. Então eu vou pedir que os irmãos leiam para mim esse texto bem alto. Ele está aqui na tela. Eu queria que vocês lessem de um jeito que eu não precisasse ler daqui, mas todo mundo ouvisse aqui pela internet, e que quem está em casa também pudesse ler esse texto e pudesse abrir esse texto aí com sua voz. Vamos lá juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Amém? O contexto desta passagem, no livro de Efésios, é um desafio de Paulo ao amadurecimento espiritual daqueles irmãos. Paulo escreve a sua carta tentando ajudar os irmãos da cidade de Éfeso a lidar com as frustrações e as pressões da vida sem desanimar, sem esmorecer, sem perder o fôlego, sem entregar os pontos. Há uma expressão que eu tenho ouvido muito, é muito comum nos nossos dias. O povo diz, chutar o balde. Já ouviu essa expressão? Você sabe o que é chutar o balde? Eu não sei por que chutar o balde. Coitado do balde, não tem nada a ver com o problema. Eu não sei a razão pela qual se usa essa expressão chutar o balde, mas quando eu escuto, eu estou vendo uma pessoa que está dizendo assim, eu não suporto mais, eu vou desistir. Eu não aguento mais, eu vou entregar os pontos. E Paulo diz, sejam fortalecidos. Há uma outra tradução que diz, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos aparece como um verbo reflexivo. Do grego endinamou, que vem da palavra dinamis ou dinamite, que você conhece muito bem, o verbo significa ser infundido de poder, de força, de fortaleza. É importante você perceber isso, porque a variante grego deste verbo traz uma implicação muito importante. Você não consegue se fortalecer. É uma ação externa. Você participa dela. É interessante porque essa variante, a gente não tem um correspondente em português assim que abranja o significado do texto em grego, mas a ideia é, você se permite ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Paulo usa o mesmo formato de verbo no capítulo 5, verso 18, quando ele diz enchei-vos do Espírito, ou seja, se permita ser cheio do Espírito de Deus. Agora ele diz, se permita ser fortalecido pelo Senhor. E aí alguém vai dizer assim, mas o cristão fica desanimado na sua trajetória? Claro que sim, e vai ficar. Em várias circunstâncias da sua vida, você vai se sentir sim, desanimado em várias ocasiões. E talvez algum cristão possa insistir comigo, mas pastor Abraão, a vida cristã não deveria nos blindar contra o desânimo, contra as frustrações.
porque recebemos a Cristo, nós não deveríamos viver sem desânimo nenhum? Não. Porque de uma certa forma, o desânimo é uma resposta que todo ser humano, em maior ou menor escala, acaba dando às frustrações da vida, às situações que acontecem. Essa é a resposta mais comum e mais imediata do ser humano. E a Bíblia nos fornece muitos exemplos sobre isso. A Bíblia mostra quando Abraão ficou desanimado com medo de ser morto no Egito. A Bíblia mostra como Sara ficou desanimada porque ela achava que ela tinha passado da flor da idade e que Deus estava retardando demais a sua promessa. Moisés ficou desanimado em várias circunstâncias porque ele estava lidando com um povo que parecia não entender aquilo que ele falava. Elias ficou desanimado quando foi perseguido por Jezabel, a rainha malévola, e ameaçado de morte por ela. O grande profeta que enfrentou os 850 profetas de Baal, de Azera, agora se vê numa caverna, desanimado, com medo de perder a sua vida. O apóstolo Paulo diz que num determinado momento, ele conta isso lá na segunda carta aos Coríntios, ele ficou tão desesperado da própria vida diante das provações e dificuldades. Mas eu quero me apropriar hoje deste exemplo que aparece em 1 Samuel, no capítulo 30. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu queria que você ficasse aberto para você acompanhar alguns versos comigo deste texto. Davi aqui fica desanimado quando os amalequitas invadem a cidade de Ziclag e roubam de Davi tudo o que ele tem. Davi perde tudo o que era mais importante na sua vida. Deixa eu lembrar isso para você. Davi é genro de Saul, mas quando Saul percebe que Davi vai sucedê-lo no trono, vai ser o rei de Israel no seu lugar, ele fica com uma inveja tão grande que ele começa a perseguir Davi com todas as suas forças e toda a sua estratégia, e ele usa todo o seu exército, e Saul é tomado por um ímpeto de matar Davi. De alguma maneira, embora Saul tivesse consideração e amor por Davi, ele cedeu espaço à sua inveja, de maneira que a sua ira sobrepujou todas as coisas, e ele desejou ir atrás de Davi e tirar a vida de Davi. Então ele começa a perseguir Davi por todos os lugares. E quando Davi percebe que ele está cercado em todas as possibilidades dentro da terra de Judá, ele foge e pede refúgio entre os filisteus. E Aquis, que é o rei de Gate, dá refúgio a Davi e o recebe. E Aquis é muito esperto, porque Aquis diz: Davi é um dos melhores estrategistas de guerra de Saul, e se agora Saul quer matar Davi, Davi vai se levantar contra ele e vai começar a lutar no nosso exército. E Aquis vê em Davi um grande ganho para o exército dos filisteus. Mas Davi não estava pronto a isso, porque ele sabe que era dever dele lutar pelo povo de Deus. Mesmo assim, o rei Aquis abre um espaço e coloca Davi para dentro da sua terra. Davi está acompanhado de 600 soldados, e cada um desses soldados tem as suas mulheres, tem os seus filhos, tem os seus bens. Então Aquis reparte e dá a eles a terra de Ziclag, a cidade de Ziclag, para que eles habitem ali. E eles vão e se instalam naquele lugar. Silenciosamente, Davi vai destruindo os inimigos do povo de Deus. Todos aqueles que estavam no sul de Judá, os Gesuritas, os Gesitas, os Amalequitas, ele vai destruindo aqueles lugares e vai minando toda a força dos filisteus, para que a nação de Deus possa então se estabelecer. Acontece que os soldados filisteus desconfiam de Davi. E quando Davi havia sido convidado para uma ação de guerra, e o rei percebe que os príncipes não querem Davi por perto,
o rei manda Davi de volta para casa com os seus homens. 3 dias depois, Davi chega à cidade de Ziclag, onde eles haviam deixado as suas esposas, os seus filhos, os seus bens, os seus animais, tudo que eles tinham. O que havia de mais precioso estava naquela cidade. Quando Davi chega ali, a cidade havia sido invadida pelos amalequitas, havia sido saqueada, as mulheres e as crianças e os animais foram sequestrados, e a Bíblia diz que a cidade foi queimada a fogo. Essa expressão queimada a fogo significa não restou nada, não sobrou nada, queimou para valer, houve destruição total e absoluta. E aí olha aí o verso 4 que ele diz: então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Até não ter mais forças para chorar. E o verso 6 diz: e Davi ficou muito angustiado, pois o povo, os seus amigos, os seus soldados, falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. O cenário descrito revela essa mistura de sentimentos que estão dentro deles, que naturalmente os invadem. Preste bem atenção na sequência do texto. Primeiro, a decepção, o choque de você dar de cara com essa realidade. Já deve ter acontecido isso com você, assim, você está conversando com uma pessoa, assim, pessoalmente, batendo papo com ela, de repente o telefone dela toca, e ela atende o telefone e diz: alô fulano, como vai? E de repente a expressão da pessoa começa a mudar. Ela diz: como assim? Quando? O que aconteceu? E você está do lado ali, você fica assim: o que foi? O que foi? O que foi? Já viu? Você fica apavorado, pensando: o que foi que aconteceu? É o momento do choque. A pessoa acabou de receber a má notícia, e aquilo vem e você precisa lidar com o choque. E junto com o choque vem a decepção, e junto com a decepção vem a frustração. Algo inesperado aconteceu, um pacote caiu no seu colo. E aí vem a segunda atitude, o choro intenso, o choro prolongado. Eu preciso chorar, eu preciso colocar isso para fora. Eu começo a chorar, e o texto diz que eles choram até não ter mais força nenhuma. E aí Davi tem que lidar com outro problema. Quando o pessoal chora e tem aquela descarga para colocar para fora os seus sentimentos, e ele se recompõe um pouquinho, a primeira coisa que a gente faz é: quem é o culpado? E para quem todo mundo olha? Para o Davi. Foi o Davi que botou a gente nessa enrascada, foi o Davi que tirou a gente da terra, foi o Davi. E agora Davi não é mais o herói, agora Davi é o culpado. E Davi se vê acuado por essa situação, e você sabe disso. Quando você pensa que a situação é a pior possível, ela ainda vai piorar mais. Davi é ameaçado de morte. E aí vem o quarto sentimento do verso 6, angústia no coração, aquele aperto, né? Aquela coisa que vem e segura a garganta. Eu não sei, assim, põe a sua mão aqui na garganta agora, põe a sua mão na garganta e fala: ansiedade. O que você sentiu? Tem uma coisa te enforcando assim, apertando sua garganta? A ansiedade é quando você sente esse nó sem precisar apertar a garganta. A coisa fica entalada aqui dentro. Era o estado deles, era o estado de Davi diante da possibilidade da morte. Você já se sentiu assim? Já aconteceu isso com você? O que é que você faz quando a vida coloca no seu colo um pacote inevitável, incrível, que você nunca imaginava que ia ter que enfrentar?
E é muito importante dizer que todo cristão enfrenta isso. Todo cristão. Quando Jesus ensina sobre a vinda do Espírito Santo, em João 16, ele fala que o Espírito virá, que ele vai guiar a nossa vida, a nossa trajetória, que ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que ele vai nos fortalecer, que ele vai nos relembrar todas as coisas que Jesus tinha ensinado, que ele será o Consolador. Enfim, Jesus dá uma aula de pneumologia ali naquele capítulo 16 de João, do Evangelho de João. Mas Jesus encerra lá no verso 33, trazendo a seguinte palavra: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a palavra de Jesus. Agora, preste bem atenção nessas palavras, porque elas não procedem de uma pessoa qualquer. Essas palavras procedem de Jesus, e elas não podem perder o seu sentido, elas não podem perder o impacto na nossa vida, só porque nós repetimos tantas vezes esse verso, que passamos num determinado momento não enxergá-lo mais, e a repeti-lo apenas de uma forma mecânica. Passamos a pronunciar mecanicamente esse texto, sem entender a implicação dele na nossa vida. Por que é que esse texto está no final do capítulo 16, quando Jesus dá uma aula sobre o Espírito Santo? Ele está lá, porque Jesus sabe e nos ensina, que você não pode vencer o desânimo, mas o Espírito de Deus que está em você pode. É isso que Ele está nos ensinando. É Jesus quem está falando. E Jesus não é uma pessoa qualquer. Jesus é descrito por Isaías como homem de dores, que sabe o que é padecer. Jesus é o homem de dores que sabe o que é padecer. Vamos lá, mais um exercício. Vocês vão ler 2 textos comigo que estão em Hebreus. Hebreus capítulo 2, verso 10. Olha que texto incrível. Preste bem atenção. Leia comigo para me ajudar. Vamos lá? Porque convinha que Deus, por causa de quem é e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Quem é o autor da salvação? O texto diz: Jesus foi aperfeiçoado. Não é que Jesus se tornou mais perfeito, não. É que ele avançou em seu ministério. Ele avançou no propósito de Deus na sua vida. Por meio do quê? Pode falar, por meio do quê? Do sofrimento. O sofrimento que vem para aperfeiçoar. O sofrimento que vem para viabilizar o plano de Deus na nossa vida. O plano de Deus na nossa história. Hebreus capítulo 4, verso 15. Diz assim: vamos lá juntos? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, preste atenção, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. O que isso significa? Significa que todas as angústias que tomam conta do nosso coração, significa que todas as frustrações, que toda a amargura, que todo o impacto que sofremos nos últimos dias, quem sabe nessa semana que passou, todas estas coisas que você passa na sua vida, Jesus experimentou uma a uma delas. E no texto, o autor de Hebreus deixa claro, justamente porque ele experimentou essas coisas, ele é capaz de socorrer aqueles que enfrentam essa situação. Um dos momentos mais traumáticos da minha vida foi o sepultamento de um jovem, irmão de um amigo nosso, que algumas vezes no início do nosso trabalho aqui na Bahia, viajou conosco para os campos, para nos ajudar nas equipes de saúde. E o irmão dele, pelo interior aí da Bahia, caiu numa tocaia,
armaram uma armadilha para ele e mataram o rapaz. E não satisfeitos com isso, é para usar isso ou não? Alô, som, é isso? Não satisfeitos com isso, degolaram o rapaz. E eu fui chamado para falar neste enterro, e ali ninguém praticamente era cristão, então o ambiente era um ambiente de profundo desespero, como poucas vezes eu vi na minha vida. A única pessoa que estava um pouco mais tranquila era a mãe dele, ao lado do caixão, e ela não podia nem segurar e passar a mão na cabeça dele, porque se mexesse a cabeça estava separada do corpo. E eu estava ali olhando aquele cenário dizendo: meu Deus, o que é que eu vou falar? De repente entrou um casal, uma senhora, talvez de uns 50 e poucos anos, bem distinta, bem arrumada, junto com o esposo. E ela veio e se colocou ao lado do caixão e ficou parada por um tempo ali. E num determinado momento, no meio daquele caos, daquele desespero, e eu ali do lado pedindo a Deus: Deus, me dá uma dica, o que é que eu posso falar, o que é que pode acontecer. Essa mulher pediu licença. Com licença, eu queria dizer para a senhora que eu conheço a dor do seu coração. Nessa hora todo mundo parou e aquietou. E aquela mulher, de uma forma incrível, compartilhou conosco que o filho dela, de 20 e poucos anos, havia sido também tocaiado, caiu numa armadilha, havia sido morto também por bandidos. E aquela mulher inspirava uma tranquilidade muito grande no seu coração. E ela disse: eu vim aqui hoje porque eu decidi, eu sofri muito, então eu sei o que está no coração da senhora, e eu tomei uma decisão no meu coração, que qualquer lugar que eu ouvisse falar de uma mãe que sofreu o que eu sofri, eu iria estar, se possível, ao lado dessa mãe, para abraçá-la e para dizer que tem consolo da paz de Deus ao seu coração. Naquele momento o ambiente se acalmou e eu pude trazer uma palavra e falar que o consolo era Jesus, mas aquela mulher foi o ambiente, foi o ponto-chave de Deus para trazer tranquilidade àquele ambiente. E ela relembra exatamente o que o autor de Hebreus diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi testado, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas ele não pecou. É isso que o autor está dizendo. Esses textos reforçam a palavra de Cristo, de que eu e você teremos sim as nossas aflições, mas que também nós teremos o escape, nós teremos o socorro de Deus, nós teremos a graça de Deus sobre nós, nós teremos algo que vai além das forças humanas, que procede do poder do Espírito Santo de Deus para nos socorrer. Cada um de nós tem os seus momentos difíceis de serem enfrentados. E nessa hora o que é que você faz? Porque parece que quando a vida entrega esse pacote, todos os conselhos que nós temos, toda a teoria que está na nossa cabeça, que a gente achava que funcionava tão bem quando a gente aconselhava os outros, agora tem que ser aplicado à nossa própria vida e você tem que lidar com isso. Aí preste bem atenção na reação de Davi. Finalzinho do verso 6 desse capítulo, o texto diz: mas Davi fez o quê? Se reanimou no Senhor seu Deus. Davi se reanimou no Senhor. E essa pequena frase é uma frase divisora de águas entre o desespero e a resolução, entre o estar estagnado chorando e o levantar-se e tomar uma atitude. Não há aqui no texto uma clareza acerca de como isso aconteceu, nem de quanto tempo levou. Eu tenho minhas suspeitas e vou falar disso já já. Mas antes disso, me deixe pensar com você rapidamente em situações e áreas que podem estar instalando no seu coração esse estado de angústia, esse estado de tristeza, esse estado de desânimo.
Tem a ver com o quê? Pode ter a ver com o trabalho, a sobrecarga do trabalho, a falta de reconhecimento, o fato de você trabalhar e talvez não ver o resultado, o ambiente tóxico em que você está, a hiperconexão. Tem uma propaganda interessante aí, que eu não lembro do que é. Isso é propaganda boa, né? Você lembra da propaganda, mas não sabe do que ela está falando. Isso é ótimo. Que uma mulher deita e o chefe chega para ela e fala: dona fulana, aqui está o relatório. Lembra dessa propaganda? E ela acorda assim e fala... Sabe aquela coisa que você vai dormir e a sua cabeça aparecem as planilhas, os relatórios, a prestação de contas, as metas, aquela rotina entediante, você faz todo dia a mesma coisa. Quando chega domingo você fala: louvado seja Deus, mas quando chega domingo à noite você faz: tem que enfrentar a segunda, tem que enfrentar a segunda-feira, a ausência de propósito. Por que eu estou fazendo isso? Os estudantes também sofrem isso, aqueles que não estão trabalhando. Aliás, cada vez mais a juventude tem se defrontado com as frustrações, com aquele sentimento de inadequação. Eu escolhi um curso, mas parece que não faz sentido nenhum, parece que eu não sei para onde esse negócio está indo. Há muito esforço e a juventude quer uma recompensa rápida. Os jovens querem começar a ganhar dinheiro no estágio, não é? No estágio. Já quero comprar um apartamento e um carro novo. Demora. Mas a vida disse para eles que tudo vem rápido, imediato. Então eles estão estudando e querendo logo um retorno rápido. Isso gera uma frustração muito grande. Aí vem as questões financeiras, o aperto, o sufoco. Aí vem os problemas familiares, ter que conviver na mesma casa com aquela pessoa que não muda nunca. Às vezes a gente acha assim que o outro tem que mudar, mas a gente também não muda. Não muda nunca. Você fala, você diz, você mostra e não acontece. Outras vezes são rupturas familiares doloridas, causadas por infidelidade conjugal, às vezes por incompatibilidade na convivência, frustração na relação a dois, na criação dos filhos, problemas internos da família, às vezes questões de saúde, o descontrole hormonal que gera desânimo também. Isso é uma questão médica que tem que ser muito bem pesquisada, tem que ser muito bem avaliada. Porque quando eu estou falando aqui de desânimo, eu não estou falando dos estágios avançados da depressão. Isso é outra conversa, é outro problema. Se uma pessoa tem uma depressão endógena, se a pessoa tem uma depressão prolongada, se a pessoa tem uma depressão que é fruto já de algum tipo de descompasso, descontrole hormonal, é outra questão. A pessoa tem que procurar um tratamento mesmo, tem que procurar um psiquiatra, tem que procurar um médico, enfim, tem que pesquisar e tentar trabalhar essa questão. Eu estou falando das situações reativas, do desânimo que vem em função de estados que nós estamos vivendo, para os quais nós precisamos dar uma resposta. Às vezes as questões afetivas, sabe aquele sentimento assim de que você ama demais, mas não é tão amado à altura? Isso vai gerando um desânimo no coração. E talvez o pior disso tudo seja o desânimo espiritual, o esfriamento da fé, o distanciamento da devoção, a falta de vontade de orar, de ter comunhão com Deus, de adorar a Deus, de estar no meio da igreja do Senhor, de poder participar disso tudo, de poder colocar sua vida a serviço do reino de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Tudo isso acontecendo, trazendo no seu coração uma vontade enorme de desistir de tudo e cair no mundo. O desânimo que vem porque você acha que Deus está demorando demais para te responder. Meu querido, o desânimo é a falta de vontade de prosseguir. Eu quero dizer para você que o desânimo reativo é plausível, nós podemos experimentá-lo, mas ele não pode se instalar dentro de nós. Você não pode deixar ele aí dentro o resto da sua vida enraizando. Essa falta de vontade de prosseguir, isso tem que ser enfrentado o mais cedo possível.
Porque o desânimo influencia diretamente o seu desempenho, a sua produtividade, os seus relacionamentos, e o desânimo pode comprometer a sua fé. Por isso o que eu quero hoje é mostrar para você como Jesus, o sumo sacerdote, lidou com o próprio desânimo. Se ele enfrentou o que nós enfrentamos, como ele lidou com isso? Se ele disse lá, tenham ânimo, porque eu venci o mundo, então como Jesus venceu isso? E aí vai mais um texto que não vai aparecer aí, mas eu quero mostrar para você. Ele acontece lá no Getsemane, em Mateus, no capítulo 26. Um pouco antes de ser preso e crucificado, Jesus enfrenta aquele momento terrível, tenebroso, dentro do jardim do Getsemane. A partir do verso 36, Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos discípulos: assentem-se aqui enquanto eu vou além orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a entristecer-se e a angustiar-se. Eu vou repetir isso. Jesus começou o quê? Entristecer-se e angustiar-se muito. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem aqui, velem comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo pela segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: durmam agora, repousem, eis que é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos partir. É chegado aquele que me trai. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma sequência nele muito lógica, muito clara, de como Jesus agiu naquela circunstância. Como Jesus agiu? Primeiro, ele não nega o seu sentimento. Talvez você esteja enfrentando os sentimentos no seu coração e esteja negando. Algumas pessoas têm uma facilidade de usar argumentos, eu não diria nem espirituais, eu diria espiritualizantes. Não, crente não passa por isso. Ah, passa. Crente fica triste, crente se angustia. Jesus se angustiou, ficou triste, passou por essa dor, experimentou isso. É claro, se você for comparar o seu sofrimento com o dele é muito pior. Sobre ele estava essa pressão da humanidade toda, os nossos pecados estavam sendo derramados sobre ele. Então a dor dele é profunda, e ele declara isso com a boca: ele: estou triste, estou desanimado. Ele fala sobre isso, ele não nega a sua aflição, a sua angústia. Minha alma está angustiada até a morte, é a palavra de Jesus. Então a primeira coisa que a gente é ensinado a fazer é: admita que o seu coração está angustiado. Não tenha medo de dizer isso. Não tente disfarçar isso dizendo: não, eu sou espiritual, sou cheio de espírito. Não é. Nós passamos sim por esses momentos de desânimo. Segundo, Jesus não se isola, preste atenção. Dos 12 ele pega 3 e leva consigo. E olha o que ele diz, ele fala assim: fiquem comigo o tempo todo. Fiquem comigo, fiquem do meu lado, vigiem comigo, orem comigo. Esse é o segundo desafio quando você enfrenta os seus momentos de desânimo, porque a tendência quando a gente enfrenta um momento de desânimo é a gente se isolar.
Eu não vou pedir oração para ninguém não, não adianta. Eu não vou compartilhar no meu grupo pequeno não, porque o pessoal só conta as bênçãos lá. Eu não vou falar nada para ninguém, que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não, Jesus separa ali pessoas de confiança dele, homens que andam lado a lado com ele, e fala: olha, eu quero ficar com vocês, fiquem do meu lado, fiquem do meu lado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que os discípulos teriam uma resposta para Jesus, sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Os discípulos podiam socorrer Jesus, sim ou não? Claro que não. Jesus pediu que eles socorressem? Não. O que Jesus pediu? Fique do meu lado. Fique do meu lado. Quem fica do seu lado quando você passa pela angústia? Quem ora com você? Quem fica perto de você só para te ouvir? Quem? Eu não tenho ninguém. Eu vou dizer para você, se você disser para mim eu não tenho ninguém, a primeira coisa que eu vou dizer para você é: o que você quer que os outros façam por você, faça você pelos outros também. Se ninguém fica do seu lado, isso é um indicativo de que você também não fica do lado, muito bem, de ninguém. Você também não se dispõe a estar do lado de uma pessoa que está sofrendo e dizer: vou ficar do seu lado, quieto, calado. Porque tem gente que quando abre a boca nessa hora só piora. Vou ficar do seu lado quieto, vou orar com você, vou estar perto de você. Jesus diz: fique aqui e vigiem comigo. Terceiro, Jesus persevera na oração, e a oração de Jesus é a mais comprometedora que eu conheço. Senhor, está aqui, se possível esse negócio tira da minha vida, se possível que esse negócio passe logo, mas se o Senhor quer que eu experimente isso, que seja feita a tua vontade. Essa é a oração mais comprometedora que existe. Quando você diz: estou enfrentando sofrimento, Senhor, está. É tua vontade para a minha vida? É que o sofrimento continue, que ele permaneça. Se há um propósito, se há uma lição do Senhor, se o Senhor está cuidando da minha vida, me orientando, se o Senhor vai me fazer crescer, se o Senhor vai cumprir a tua obra através de mim, se através desse sofrimento outras pessoas serão abençoadas, se através desse sofrimento o teu evangelho vai ser anunciado, enfim, se através deste sofrimento a tua vontade se instala na minha vida, então que ele permaneça e que eu beba o cálice até o fim. Quarto, depois de orar angustiado e suar sangue, Jesus diz que nós temos que descansar. Descansar. Descansando nos eternos braços do Senhor. Colocou a angústia diante do Senhor, cumpriu cada uma das partes. Você admitiu, você não negou a aflição, você não se isolou, chamou pessoas, trouxe para perto de você, você orou e disse: Deus, faça a tua vontade. Qual é o próximo passo? Descansa em Deus. Descansa em Deus. Deus está cuidando, Ele está à frente. Descansa no Senhor. A equipe de adoração vai estar conosco aqui cantando um dos cânticos que marcou muito minha vida aqui na IBAN. E eu me lembro bem na época do templo antigo, eu mais ou menos num lugar ali onde Cléo está, e aflito na minha alma por uma série de questões. Você deve imaginar que o ministério pastoral traz muitas angústias para nós, né? Esta semana foi uma semana angustiante, acompanhando a vida de pessoas, e o nosso coração fica sobressaltado. E eu estava nesse momento de angústia, e a sensação que eu tinha é que eu estava sendo afogado, que a água estava subindo, 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 e que ela estava passando do meu nariz. Essa era a sensação. E de repente, eu nem sabia disso, a equipe de adoração veio e começou a cantar esse hino. Naquela noite, Daniel estava ministrando louvor, e ele repetiu exatamente as palavras que eu tinha aqui dentro da minha cabeça. Ele falou: algumas vezes você sente como se a água estivesse passando acima do seu nariz e você estivesse morrendo afogado. A sensação de angústia era essa. E aí eu pedi que eles cantassem hoje esse cântico. Mas eu quero deixar aqui alguns desafios para você, para que você possa fortalecer o seu dia a dia, fortalecer o seu coração na presença do Senhor. Nós vamos fazer assim, vamos cantar primeiro? Faça desse cântico uma oração. Ore esse cântico nesse momento.
Deixe o Espírito Santo de Deus encher seu coração de toda a convicção que vem do céu, de que o sumo sacerdote Jesus pode socorrer você em qualquer circunstância. Deixe o seu coração livre diante do Senhor, para que você possa, como Jesus, clamar pela vontade de Deus, porque ela é maior do que todas as coisas.